Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? O pastor Alfran me ligou na terça-feira, perguntando se eu poderia ministrar hoje pela manhã. Ele está viajando, não sei se você sabe. Ele foi convidado para pregar lá em, acho que Alagoas, não sei se na capital, numa igreja que era a igreja que nós fazíamos parte, né, em Segec. E o pastor Alfran é aquela pessoa que eu não tenho como dizer não, ainda que eu não tivesse, né, eu daria um jeito, né? E não somente por isso, irmãos, a Videira Caruaru, ela é minha casa, eu amo esse lugar. Aleluia. Os irmãos estão me ouvindo? Eu amo essa casa, né? Então é um privilégio, uma alegria estar aqui com os irmãos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Todo mundo sabe aqui qual é o tema, né, que nós temos para esse ano. Nós temos profetizado que é um ano da casa cheia, em todos os aspectos da nossa vida, não somente como igreja, né, nós estamos profetizando que nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, mas esse também vai ser um ano onde a nossa casa, né, em especial sua família, suas finanças. Irmãos, é muito importante você não dar ouvidos para que o quadro que está sendo pintado diante de nós, né? Muita gente tem reclamado da economia, muita gente tem reclamado de governo, mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela fé. E acredite, esse vai ser um ano onde a sua casa vai ser cheia. O Senhor vai multiplicar os seus frutos, o Senhor vai liberar sobre a sua vida, né, uma unção nova. Mas você precisa crer nisso. E hoje eu quero pregar, compartilhar com você uma palavra que tem esse tema. Essa casa, né, é sua casa, Senhor. E eu quero falar aqui sobre, na verdade a palavra são duas coisas, né? Aquilo que nós não podemos fazer na casa de Deus, né? E por último eu quero falar sobre o que de fato nós devemos fazer na casa de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você vai ter como projetar aí? No PowerPoint já tem os versículos todos. Então, o texto que eu quero compartilhar com você está lá em Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17. Que diz assim, o irmão vai projetar aqui, quando sair você vê. Já? Amém. Diz assim, ó, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém? Irmãos, esse texto aqui que a gente acabou de ler, né, ele retrata um momento específico na vida de Jesus, né? Eu sei que todos nós, quando olhamos para Jesus, a gente sempre tem aquela imagem de um Jesus, né, aquele paz e amor, que Jesus nunca se indignou, mas esse é um dos textos que fala de uma ocasião em que Jesus ficou indignado, né? Não sei se você, eu acredito que é do seu conhecimento, no Velho Testamento, não acontecia como nos nossos dias. Hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é morada do Espírito Santo. Mas no Velho Testamento o Espírito Santo só vinha, né, sobre algumas pessoas. Então, e Deus também não falava diretamente com as pessoas. Então Deus só falava em um lugar específico, né? Em um país que era Israel. E em Israel, não era em qualquer lugar também. Deus só falava, né, em Jerusalém. E em Jerusalém também não era em qualquer lugar, né? Era somente no Monte Sião. E no Monte Sião, somente no tabernáculo. E mesmo dentro do tabernáculo,
existia um lugar chamado Santíssimo Lugar. Era nesse lugar onde estava a Arca da Aliança. Então, era naquele lugar que a presença de Deus vinha. E o sumo sacerdote entrava para ouvir, né, o Senhor. E aqui esse texto retrata que as pessoas tinham perdido essa reverência pelo lugar, né, lugar santo, lugar onde o Senhor habitava, onde a presença do Senhor estava ali, e o pessoal não tinha mais essa reverência, né? E Jesus, ao se deparar com toda essa situação, né, ele é tomado por acredito que um sentimento de revolta, né? Tendo até cuidado para falar aqui, porque às vezes as pessoas não têm essa percepção, mas a imagem é clara, irmãos. A Bíblia diz que Jesus pegou um chicote, né? Eu não lembro o nome que está no original, mas a tradução é chicote mesmo. Jesus pegou um chicote e começou a bater nas pessoas que estavam ali vendendo e comprando. Imagina a cena, né? Eu sei que quando a gente olha os cristãos de hoje, quando pintam, né, um retrato de Jesus, pintam sempre aquele Jesus, né, calmo, manso, né, muitas vezes até afeminado, né? Essa é a imagem que retratam de Jesus. Mas Jesus não era assim, né? E Jesus, ele nos ensina aqui nesse texto, né, algumas coisas que nós como cristãos precisamos observar, né? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Amém? Então, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã. Nós somos gratos, Pai, pelo privilégio de estar na tua casa, né, num domingo de manhã, para receber, Senhor, a porção da tua palavra, para te adorar, para, né, reconhecer que nós precisamos do Senhor. Pai, que nessa manhã o Senhor traga luz aos nossos corações, o Senhor traga revelação, Pai, né, da tua palavra, daquilo que nós precisamos, Senhor, observar, né, na nossa vida, para nós, de fato, cumprirmos o teu propósito, né, que é ser habitação, casa, ser essa expressão do teu caráter, Pai, neste lugar onde o Senhor nos plantou como igreja, no nome de Jesus. Amém? E então o título da minha mensagem é: essa casa é sua casa, Senhor, né? E não somente a casa aqui, eu não estou falando somente o prédio, nós queremos que hoje a casa do Senhor somos nós somos a habitação, né? Mas falando, né, também da casa, o local que nós nos reunimos, né? Então, como a casa é dele, né, ele vai nos ensinar aqui pelo menos duas coisas, né, acerca, né, da sua casa. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o que não devemos fazer na casa do Senhor. Então, como eu falei para você, o texto ele está bem claro, né? Ele relata que tão logo Jesus entrou no templo, ele se deparou ali com pessoas vendendo e comprando, né? E Jesus, ao ver, né, toda aquela situação, num lugar onde as pessoas deveriam ter reverência, deveriam ir ali para buscar o Senhor, né? Então Jesus, ao se deparar com aquilo, ele é tomado por esse sentimento de revolta, né? E bate mesmo, irmão, né? Tem uma frase do Pablo Marçal que eu gosto muito, que ele fala assim: vamos tocar o terror na terra. E eu acredito que foi isso que Jesus fez naquele momento, né? E bateu mesmo. E a primeira coisa que nós não podemos fazer, não devemos fazer na casa do Senhor é: não faça da casa de Deus um lugar de venda. Então, irmãos, tinha muita gente circulando no templo. Estou falando aqui, né, no Velho Testamento. Tinha muita gente circulando no templo. E as motivações das pessoas, né, elas eram totalmente erradas. Conforme a gente vê aqui no versículo 12, que foi o primeiro versículo que eu li. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os que ali vendiam, né? Então, na época, né, de Jesus, havia um grupo de pessoas que frequentavam o templo e o único objetivo delas era fazer negócio, né? E aqui, irmãos, claro, hoje a gente tem cantina na igreja, a gente tem essas coisas que a gente vê, não é disso que se trata, né? Então, se você for em Goiânia, por exemplo, se tiver o privilégio de ir em Goiânia, né, tem algum tempo que eu não vou, mas assim, tem todo né, tem praça de alimentação, né, tem tudo ali, não é disso que se trata, mas o que o Senhor está falando aqui era que as pessoas, né, tinham o coração errado. Outro dia eu estava conversando com um irmão lá, que é empresário lá em Santa Cruz, e eu falando para ele assim, que o desejo de Deus é que nós tenhamos todas essas coisas, você seja próspero, rico, você tenha casa boa, carro bom,
mas o nosso coração não pode estar nisso. Então, o coração das pessoas, né, não estava em buscar ao Senhor, não estava em ir ao templo para buscar ao Senhor, estavam somente para negociar, né? E, embora não seja errado, né, fazer isso, o coração não pode estar naquilo, né? O Senhor tem que ser a nossa prioridade. Eu gosto muito do texto lá de Mateus 6, 33, que diz que o reino de Deus ele tem que ser prioridade na nossa vida. As outras coisas vêm depois, né? Então, nós nunca devemos perder de vista o nosso objetivo principal, né, pelo qual nós nos reunimos. E nós só estamos aqui, irmãos, por causa do Senhor, né? A nossa casa, se você é casado, você tem filhos, sua família, tudo isso tem que ser, tem que estar voltado para o Senhor, né? Eu me converti, né, muito jovem, mais novo do que os meus filhos hoje. Graças a Deus meus filhos cresceram na igreja. Eu me converti com 17 anos, né? E assim, uma coisa que eu vejo, né, que muitos pais hoje fazem, eles não passam como é que fala, esse senso, né, de que o Senhor ele sempre tem que ser prioridade. Não importa, né, a sua vida, né, o seu trabalho, o Senhor tem que ser prioridade, irmãos, na nossa vida. E você, quando passa isso para os seus filhos, eu reconheço que eu deixei de, muitas vezes, fazer coisas com os meus filhos, por quê? Porque desde cedo eu fui envolvido na igreja. Mas, assim, eu louvo a Deus porque os meus filhos cresceram, hoje eles são bênçãos na igreja, eu vejo eles servindo ao Senhor, têm crescido. E talvez, né, para muita gente, né, tenha sido motivo de crítica, né, não, poderia desfrutar mais. Mas veja, certa vez eu vi um exemplo de um pastor falando que a nossa vida é como uma roda gigante. Então, imagina que você é ali o eixo central, e cada cadeira daquela é uma área da sua vida. Então, profissão, lazer, igreja, família, né? Então, tudo tem que estar interligado. Você não pode ter exceções, não. Tudo na sua vida tem que estar em prol do reino, né? E quando você faz isso, aí se cumpre o que diz lá em Mateus, né? As outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Amém? Em toda semana nós temos falado sobre graça, sobre favor, né? E eu acredito que isso tem sido algo que você tem aprendido, né? Se eu perguntar para qualquer um aqui o que é graça, eu tenho certeza que você vai saber. Mas nós estamos falando aqui o que acontecia na época da lei. E o que é lei, irmãos? De fato, lei é barganha, né? São demandas, exigências que as pessoas tinham que fazer para somente quando elas cumpriam isso, então elas poderiam ser abençoadas. Então, a lei, ela é um negócio que se faz com Deus. Então, eu dou, né, algo a Deus para receber algo em troca. E o que é que acontece, né? Nós, aqui o irmão ministrou agora sobre dízimo, né? Uma palavra tremenda. Veja, irmãos, o dizimista, né? Você não é dizimista porque você quer receber algo da parte de Deus, né? Então, eu creio de fato que o dizimista ele é espiritualmente diferente, né? Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Everdan. Eu vi essa frase, mas essa frase me marcou. Então, o dizimista ele é espiritualmente diferente. Por quê? Porque ele não abre mão. Ele tem o reconhecimento que tudo que ele recebe vem de Deus e ele decide simplesmente devolver uma parte. A Bíblia diz que quando você faz isso, o Senhor vai abençoar todo o restante. Então, mas nós não fazemos isso, né, para receber algo de volta. Embora, quando nós fazemos, o Senhor é fiel, né? Ele é muito mais generoso do que nós, irmãos. Nós temos dificuldade de abrir mão de pouca coisa, mas quando você faz, o Senhor, Ele lhe abençoa. Da mesma forma, a oferta, nós não ofertamos porque nós queremos receber de volta, nós ofertamos porque o nosso coração, né, é generoso, né? Eu acredito que os irmãos aqui têm um coração generoso. Então, nós fazemos isso por generosidade, nós estamos abençoando o reino, né? Então, quando eu tenho um compromisso com essa obra que está sendo edificada, eu vou demonstrar isso através, né, do dízimo, das ofertas também, mas não por barganha. Então, nós damos porque Ele tem nos dado em abundância. Amém? Então, o salmista, ele certa vez disse, esse texto é um dos textos que eu mais amo, né, nos salmos. O salmista diz assim: que darei eu ao Senhor?
por todos os benefícios que me tem feito. Ele, talvez, né, o salmista, aqui falando do salmista Davi, ele foi alguém assim, muito abençoado, né? Então ele era alguém que estava lá, né, por detrás das malhadas, e de repente, de uma hora para outra foi levantado como rei, né, da maior nação aí. Hoje Israel é um país pequeno, mas é uma das maiores potências do mundo, e Davi foi esse homem, né? E a resposta, né, depois você pode ler o restante do versículo, ele diz: eu tomarei, né, do cálice da salvação. Então eu vou pegar mais. Então veja, irmãos, nós não servimos a Deus porque nós precisamos ser aceitos por Ele. Não sei quantos aqui são líderes de célula, são discipuladores, mas você não é líder, você não lidera porque você quer ser aceito por Deus, mas porque você já foi aceito por Ele. Então imagina quem éramos nós, né? Na fila do pão, né? Tem esse dado que as pessoas falam, quem éramos nós, né? Eu nunca sonhei, eu geralmente falo isso, né? E isso é um testemunho, não me interprete mal, eu amo hoje o que eu faço, eu tenho consciência que o Senhor me chamou para isso, né? Mas não fazia parte dos meus planos, eu não queria ser pastor, né? E quando eu falo isso, irmãos, não estou menosprezando, é porque não era algo que estava no meu coração. Eu sei que tem algumas pessoas que sonham com isso, mas o Senhor me chamou para isso, né? E hoje eu tenho consciência que eu estou, né, onde o Senhor quer que eu esteja. Mas veja, tudo aquilo que eu faço hoje, né, como edificação da casa de Deus, a gente está hoje com a nossa inauguração lá, provavelmente vai ser agora no mês que vem, e a gente tem investido a nossa vida, nós temos investido financeiramente. Lá em Santa Cruz eu tenho sido o maior, né, eu não quero ser por muito tempo, estou orando para o Senhor mandar pessoas que sejam maiores ofertantes do que eu, maiores investidores do que eu, mas eu tenho investido, né, recurso financeiro. Por quê? Porque eu quero ser aceito? Não, porque eu quero ser uma bênção na casa do Senhor, né? Eu tenho orado para o Senhor me dar recursos, irmãos, para ser uma bênção, né? Ainda mais ser bênção na casa do Senhor, né? Mas não para ser aceito. Eu já fui aceito, e eu faço isso porque o Senhor tem me resgatado, né? Quem era eu, né? Alguém que tinha dificuldade de falar em público, né? E hoje está pastoreando a igreja, né? Então só o Senhor pode fazer. Amém? Então um dia Jesus falou para os fariseus algo muito sério, né? Está lá em João 5, 39 e 40. Ele disse assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, os fariseus, eles não quiseram a vida, né? Essa vida, né? Eles estavam ali apenas para fazerem negócio, né? Mas nós queremos essa vida de Deus. Quantos querem aqui essa vida de Deus? Amém? Nós queremos essa vida de Deus. Nós queremos as nossas casas, irmãos, né? Elas cheias da presença de Deus. Nós queremos, quando eu falo nós aqui, é porque eu creio que isso também está no seu coração. Nós queremos as nossas famílias cheias dessa vida de Deus, né? O louvor, né? Você viu aqui que o louvor poderoso, né? E eu gostei muito de Isaías ter cantado essa música, Me Atraiu, né? Eu tenho colocado lá em Santa Cruz, essa música me marcou demais. E nós queremos cada vez mais, irmãos, as nossas reuniões cheias dessa presença de Deus, cheio dessa vida de Deus, né? Então, isso tem que ser, né, o nosso anseio maior, né? Querer, né, a vida de Deus. Segunda coisa, primeira coisa não faça da casa de Deus, né? Esses pontos aqui que eu estou falando é do primeiro ponto aqui. Eu vou falar a palavra em cima de 2 pontos. O que devemos fazer, o que não devemos fazer na casa de Deus, e depois eu vou falar do que devemos fazer. Mas aqui, letra B, não faça da casa do Senhor um lugar de compra. Então, irmãos, só existe compra se houver alguém que estiver vendendo. Não é verdade? Então, só tem venda se tiver quem compra. Então, por isso, a repreensão aqui de Jesus não foi somente para os que vendiam, mas também para aqueles que estavam comprando, né? Então, tinham ali aquelas pessoas que compravam, né, alimento, animais para o sacrifício, né? Vou ler mais uma vez o versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam, né? Mas o que é que eles estavam comprando? Então, na lei, né, lá no Velho Testamento,
ela dizia que todo ano as pessoas elas tinham que subir a Jerusalém para oferecer sacrifício, né, diante do Senhor. Lembra que eu falei lá no início que a presença de Deus só vinha num lugar específico, lá em Israel, em Jerusalém, no santuário, que ficava no Monte Sião. Então, todo ano as pessoas tinham que ir em peregrinação para esse lugar para oferecer sacrifício. Mas o que acontecia? As pessoas elas já se preparavam todo ano, elas separavam o animal que ia ser sacrificado, né? Geralmente era um cordeiro, então o sacrifício tinha que ser um cordeiro de um ano. Então, quando eles voltavam, né, dessa peregrinação, eles já separavam o animal para levar no ano seguinte. Então, mas não era somente o cordeiro, poderia ser também um novilho, poderia ser uma pomba, uma rolinha, dependia da condição financeira da família. Mas todos tinham que oferecer o sacrifício diante de Deus. E o texto diz, a palavra diz que ninguém podia chegar diante de Deus de mãos vazias. Mas o que acontecia, irmãos? Começou as pessoas a perder essa, como é que eu poderia falar? Esse sentimento, né, de buscar ao Senhor, de aplicar o seu coração em buscar ao Senhor. E as pessoas começaram a dizer, não, tem pessoas vendendo no templo, então eu não vou mais preparar um animal. Eu chego lá, eu compro um animal na hora e eu levo para fazer o sacrifício. Aí veja, tinha todo um cuidado com o animal. As pessoas não podiam, né, elas criavam como um animal pet, que chamam, um animal doméstico. Por quê? Porque não podia, o animal ele tinha que ser perfeito. Ele não poderia ter um arranhão, ele não poderia ter nenhuma doença na pele, ele tinha que ser perfeito. Então as pessoas criavam com todo cuidado, parecia da família, para levar, e ainda tinha que levar até Jerusalém. Imagina a peregrinação. Meu entendimento, eu acho que eles não levavam o animal, não era nem assim, andando, porque vai que caía, arranhava, então o animal estava perdido. Então tinha todo um cuidado, e as pessoas tinham perdido isso. As pessoas iam para Jerusalém, porque isso era, de certa forma, assim, uma obrigação, né? Fazia parte da lei, as pessoas tinham que ir, mas elas já sabiam que lá tinha pessoas vendendo. Então, não, quando chega lá eu compro. Então as pessoas não passavam o ano todo, não se preocupavam, e quando chegava na época, ele chegava lá e comprava. Então, Jesus ele repreendeu isso, né? Todas as famílias, né, isso era regra, todas as famílias tinham que separar um cordeiro, um novilho, a pomba, a rolinha, né? Essas aves eram para famílias que eram mais pobres, mas todos, né, ninguém poderia chegar diante de Deus de mãos vazias. E o que acontece, irmãos? Essa mesma falta, né, como é que chama? Essa paixão que as pessoas vão perdendo, que as pessoas iam perdendo, se você for observar, isso tem acontecido nos nossos dias. Cada vez mais as pessoas têm perdido essa preocupação, esse senso, né, de buscar ao Senhor, de colocar o Senhor como prioridade. A gente tem vivido dias cada vez mais onde as pessoas têm aplicado seu coração em buscar coisas aqui da terra. Lembra que eu falei no início, que o conselho que eu estava dando para um empresário lá, disse, o Senhor ele quer que você seja abençoado em todas as coisas que esse mundo tem aqui, irmãos, prosperidade, carro, casa boa, todas essas coisas. O Senhor quer que você tenha. Mas o nosso coração não pode estar nisso, porque se o seu coração não estiver nisso, o Senhor sempre vai ficar, né, como segunda opção. E essa mesma coisa tem acontecido com muitas pessoas, né, que vêm ao culto. Né? Então as pessoas muitas vezes chegam atrasadas. Né? Então, por exemplo, não me interprete mal, não estou usando o exemplo aqui porque nós estamos aqui. Mas veja, nós temos 2 cultos aqui, o da manhã começa às 10 horas. Se você quer chegar no culto às 10 horas, você tem que começar a se arrumar muito antes, concorda comigo? Mas nós temos que chegar no horário não, deixa eu chegar antes para adorar o Senhor. Isso faz parte do culto, né? Eu mesmo fui convidado para pregar aqui, já sabia que vinha, eu comecei a me preparar ontem. Ontem eu passei minha camisa, sou eu que passo minhas camisas. Né? Preparei a roupa, deixei separado, acordei cedo, né? Ainda trouxe uma pessoa que veio comigo, fui levar em casa, né? Peguei minha mãe em casa, né? E cheguei no horário. Cheguei, a porta ainda estava fechada.
Então, mas comecei a me preparar ontem. Essa palavra mesmo eu terminei de preparar ela ontem, 1h50, olhei no relógio. Né? Isso faz parte do nosso, né, culto ao Senhor, irmãos. Até a roupa que você vai escolher. No domingo, por exemplo, já tem anos que eu não assisto televisão. Estou falando dessa TV normal. Né? Tudo que eu assisto, noticiário, jornal, eu vejo alguma coisa no YouTube que eu escolho o que é que eu vou assistir. Mas no domingo, que é o dia que nós separamos para cultuar ao Senhor, eu não assisto nada. Eu só vou assistir alguma coisa depois do culto, quando a gente tem o culto. Por quê? Porque é o dia do Senhor, quando eu vou... Já pensou? Você vai passar o dia, como eu já fiz isso muitas vezes, né? Eu já deixei de vir para o culto para assistir a final do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ia jogar. Pecado. Não faço mais. Mas veja, muitas vezes a gente tira o domingo para assistir 2, 3 filmes, aí depois você vem para o culto. Você não vai sentir a presença de Deus. Então, a gente tem que ter, né, uma certa preocupação, né? Porque, irmãos, esse é o dia, né, que nós separamos para buscar o Senhor. O pastor Luiz, ele sempre disse que o domingo é a nossa reunião mais importante. Né? A célula é importante, culto de oração é importante, mas o domingo é o dia do Senhor. Então, venha para a casa do Senhor com expectativa no seu coração. Né? Então, o Senhor, ele não quer que apenas o pastor venha preparado. O Senhor quer que você venha preparado. E você venha com seu coração cheio de expectativa. O que é que será que o Senhor vai falar comigo hoje? Né? Então, venha, né? Traga esse encargo no seu coração. Né? Venha para o culto com esse coração incendiado, irmãos. Se você fizer isso, tenho certeza, né, que a sua vida ela vai ser diferente. Amém? Então, venha preparado. E a terceira, né, letra C, terceira coisa aqui do primeiro ponto é: não faça da casa de Deus um lugar de críticas. Então, além dos que vendiam, né, no templo e dos que compravam, Jesus também se indignou com pessoas que estavam ali, né, no lugar de adoração, no lugar de culto. Né? Jesus também se indignou com pessoas que estavam ali com uma postura de crítica. No versículo 15, do texto principal que a gente leu no começo, diz assim: mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os fariseus, irmãos, só para você entender, eram os mestres da lei, né, da Torá, né, da palavra, é o que seria hoje pastores, líderes religiosos. Então, esses eram os fariseus. Eles ficaram indignados apenas porque tinham crianças, né, clamando Hosana ao filho de Davi. Eles ficaram chateados com isso. Né? E isso aqui é algo que acontece no nosso meio. Né? Basta você tirar ali 30 minutos para você dar uma passada no Instagram, nas redes sociais. O que mais tem é crente falando mal de crente. Pastor falando mal de outro pastor, né? E apontando o dedo. E hoje, né, tem surgido uma coisa chamada crítica construtiva. Só que a crítica construtiva, ela deve vir de alguém que constrói alguma coisa. Né? Mas a maioria das críticas que você vê nas redes sociais, principalmente, são críticas ditas construtivas de alguém que nunca fez nada. Né? E qual é a opção para essas pessoas? Né? Se você nunca construiu nada, fica calado na tua, né? Não dá opinião aqui, não estou precisando. Mas isso acontece, né? Infelizmente, o reino de Deus hoje deveria somar, mas em muitos casos, né, tem dividido. Né? Assim, e eu fico feliz, irmãos, pela igreja que nós fazemos parte, porque você não vai ver o pastor Luiz falando mal de ninguém. Você não vai ver o pastor Naô, pastores da igreja, né? E se algum caso você vê no passado, não está mais no nosso meio, porque não fica. Então, você não vê, né? Estou falando aqui pastor Luiz, porque é o nosso pastor presidente, mas tem outros pastores. Pastor, né, o missionário R.S. Soares, por exemplo, eu nunca vi ele falando mal de ninguém. E você vai olhar para a igreja dele, é uma igreja enorme, uma igreja que cresce. Né? Mas, né, é diferente, às vezes no nosso meio mesmo, um líder, né, às vezes é criticado por alguém, né?
às vezes quer ensinar a fazer algo, e quando você vai para a pessoa que está criticando, nunca fez nada, né? Então, assim, não é uma crítica construtiva. É diferente de alguém, né, de um líder que está passando por dificuldade na sua célula, e tem outro líder que chega para ele para dizer, ó, irmão, faça assim, porque eu fiz, né, funcionou na minha, né, eu estou vendo que você está fazendo errado nesse ponto aqui. Então, é diferente, né? Mas, né, os fariseus ficaram indignados porque, né, por causa das crianças que estavam ali. Então, esses críticos de plantão, né, eles ficaram indignados com Jesus porque Jesus não se importou de ouvir as crianças louvando a ele, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Antes de criticar algo que está sendo construído, primeiro construa, né? Edifique, lidere, ajude, apoie, e depois você pode ajudar o outro que não está construindo tão bem quanto você. E a segunda coisa, né, que eu quero compartilhar com você, a primeira, né, que falei aqui, é o que não devemos fazer, né? Não devemos fazer da casa de Deus um lugar de compra, um lugar de venda, né, e um lugar, né, de crítica. E o segundo ponto é o que devemos fazer, de fato, né, é isso aqui que importa para nós, o que devemos fazer na casa do Senhor. Há algumas coisas, irmãos, que Jesus ele falou, e são coisas que nós devemos, que devem acontecer na nossa casa, né? E se a igreja de fato, ela é verdadeiramente a casa do Senhor, nós devemos ver essas três coisas acontecendo. E também como, né, a nossa vida, né, ela também é templo do Senhor, né, tem que ter essas três coisas acontecendo na sua vida também, né? Essas três coisas que eu vou falar para você agora. A primeira delas é, a casa do Senhor é um lugar de oração. Então o Senhor ele deu um nome para a casa, para a sua casa, né? Está lá no versículo 13. A minha casa será chamada casa de oração, né? Então, diferente dos religiosos, né, que pensavam diferente dos que dos religiosos, daqueles que estavam vendendo, né, lá no templo, o Senhor ele é categórico quando ele fala, a minha casa é casa de oração. Então, casa de Deus, irmãos, é um lugar de oração, né? E você também, como templo, né, você tem que ser essa casa, né, onde a oração tem que fazer parte da sua vida. É muito triste quando, né, a gente não tem uma vida com o Senhor, e a maioria dos problemas que nós temos na nossa vida é porque a gente não ora, a gente não busca a Deus, e nós deveríamos buscar a Deus, irmãos, nas pequenas coisas, as pequenas decisões, até para servir como crescimento, né? Você começar a orar por pequenas coisas, você vai ver que Deus vai fazer, né? Aí você vai aumentando de nível, você vai ver que Deus vai fazer, né? Irmãos, o desejo de Deus é sempre de nos abençoar, mas Ele quer ter essa relação, né, com você. O pastor Luiz, ele fala que sempre que ele viaja, ele compra presentes para dar às netas, chocolate, por exemplo, e ele diz que nunca chega e dá tudo de uma só vez. Ele sempre dá uma e diz, olha, quando quiser pode vir que vovô tem mais. Por que isso? Porque a criança vai, ela come o chocolate, aí depois ela vai sempre estar voltando no avô, vovô, eu quero mais, né? Você que é pai, da mesma forma, né? Um pai inteligente, ele nunca chega assim para dar ao filho tudo de mão beijada. Ele sempre vai ali, sempre no desejo do filho estar voltando. Por quê? Até para a relação, né, para criar aquele vínculo. Irmãos, com Deus da mesma forma. Deus quer que você sempre esteja voltando ali, né? Às vezes, não, mas a gente não pode pedir tudo de uma vez. Não, você vai pedir hoje, você vai pedir amanhã, você vai pedir no outro dia, e você sempre vai estar colocando. E quando você fizer isso, você vai ver que Deus vai abençoar. Amém? Então, quem não ora, irmãos, ele faz negócio com Deus, né? Então, assim, eu já tive alguns prejuízos na minha vida porque eu não orei, né? Já tive algumas experiências ruins porque não busquei, né, diante de Deus ali, uma direção, né? E hoje, assim, eu tenho orado e buscado ao Senhor para tudo aquilo que eu vou fazer. Tem uma experiência que me marcou e eu não esqueço, né? Que foi algo assim simples, mas me marcou. E
é interessante que eu vi o pastor Luiz testemunhando sobre algo, né? E eu estive na mesma situação e eu orei e o Senhor fez. Na última viagem, ou foi na última, ou foi na penúltima viagem que eu fui a Goiânia, final do ano, em dezembro, o voo que eu comprei, né, sempre ali para Recife, e o voo de volta chegava em Recife 10 horas da noite. Então, não tinha, o aeroporto fica longe da rodoviária para vir de ônibus, carro também não tinha, tinha que dormir no aeroporto, ou ir para um hotel. E lá em Goiânia, irmãos, estava lá no aeroporto esperando o voo, e eu lembrei desse testemunho do pastor Luiz, que ele disse que orou, Senhor, eu quero ir para casa. E eu orei também, disse, Senhor, eu quero ir para casa. Não queria dormir em Recife, não queria passar a noite no aeroporto, disse, eu queria ir para casa. Só falei isso, não foi aquela oração de meia hora, de uma hora, não, só falei isso, Senhor, queria ir para casa. Queria não, quero, né? Porque queria, quero. E fiz a oração, peguei o celular e fui para o Facebook procurar aquelas caronas, não tem essas caronas que pega? Você concorda comigo que meia-noite ninguém vai dar carona para ninguém. E eu encontrei um camarada lá e eu falei com ele, aí quando eu falei, estou em Goiânia, estou indo para Caruaru, queria, né, tem como você me levar? Não, e aí na mesma hora disse não, e aí eu abri meu coração para ele, eu disse, rapaz, eu estou 7 dias longe de casa, eu quero ir para casa, quero ver minha família. Aí ele parou uns 15 minutos, aí ele disse, olha, aquela mensagem me quebrou. Aí eu disse, eu vou lhe levar. Eu cheguei lá, meia-noite ele estava me esperando. Me trouxe, né, ele estava lá esperando outra pessoa também, esperou 2 horas por mim. As pessoas tinham lá, parece que ele pegou 10 horas. Vim para Caruaru, cheguei em Caruaru, ele me entregou lá ali na UPA, ali perto do regional. Pronto, ele me entregou ali, eu disse, Senhor, eu quero ir para casa. E eu procurei um Uber, não tinha, aí quando eu cheguei lá, aí o Uber ligou, eu achei um. O cara veio e me pegou, aí disse, rapaz, eu peguei uma chamada lá para Coab 2, cheguei lá, era um negócio meio esquisito, eu disse, não, vou para casa. Aí foi quando você mandou mensagem para mim. Aí, ou seja, a oração que eu fiz, ele foi lá para Coab 2 só para me pegar. E eu cheguei, acho que 2 horas da manhã, dormi em casa. Né? Por causa de uma oração simples, Senhor, eu quero ir para casa. Então, a oração, irmãos, ela funciona. Você sabe por que é que nós não oramos? Porque muitas vezes nós não confiamos que o Senhor vai nos dar, que o Senhor vai fazer. Né? Mas, antigamente, irmãos, hoje eu posso falar antigamente, eu não sou tão velho não, mas eu já estou com quase 30 anos de convertido. Me converti em 1996. E há 30 anos atrás, irmãos, era muito diferente de hoje. As pessoas hoje, elas querem, sabe, elas querem como é que chama? Um tutorial para tudo, né? Como é que eu posso fazer isso? 7 passos para alcançar minha prosperidade financeira, né? 12 passos para conseguir a esposa perfeita. Então, as pessoas querem essa, sabe, manual. Mas sabe qual eram os conselhos de antigamente? Quando as pessoas chegavam para o pastor, para dizer, pastor, eu quero crescer, né? Aí o pastor dizia, você tem que ler, você tem que orar e ler a Bíblia. Pastor, eu quero casar, por que você não está encontrando ninguém? É porque você não está orando e nem lendo a palavra. Né? Então, pastor, eu quero ganhar minha família, né? Então, você vai ganhar quando você lê e orar a palavra. Esse era o conselho que se dava, né? Já pensou hoje alguém chegar para você, irmãos, leia e ore a palavra. Porque quando você faz isso, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Quando você se alimenta, quando você vem para o culto, né, quando você participa da vida da igreja, você vai crescer. Né? Vai haver uma explosão no seu coração. Amém? Então diga para o seu vizinho, você precisa dessas 2 coisas. Orar e ler a Bíblia. Amém? Então por isso o Senhor falou, a minha casa será chamada casa de oração. Quem ora satisfaz o Pai, quem não ora não satisfaz o Pai. O que os pais mais querem, irmãos, é que os filhos fiquem perto dele. Por isso aquele exemplo que eu falei do pastor Luiz lá, com as netas, né, chocolate, sempre estava voltando. O que os pais mais querem é que os filhos fiquem perto dele. Por isso que o desejo de Deus é que você sempre esteja voltando. Né? Então, claro que você tem que ter metas, você orar por metas a longo prazo, né? Mas quando você fizer metas de longo prazo,
divida elas, né? E coloque metas mais curtas, de forma que você sempre esteja colocando ali diante de Deus, né? Objetivos, né? Sua família, né? Sua vida com Deus, sua casa, suas finanças, né? Sempre esteja voltando ali e você vai ver que o Senhor ele vai abrir as portas dos céus para você. Amém? Na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos mostrou, né, a ordem das coisas, primeiro vem o pão, depois vem o perdão, né? Então, você começa declarando que Ele é o seu Pai, pede o pão e só depois você roga pelo perdão. Mas o que é que as pessoas mais fazem hoje? Né? Elas invertem. Primeiro elas vão pedir perdão, porque elas acham que... é triste ver que muitos filhos de Deus agem dessa forma, né? Então, não, eu tenho que mudar primeiro nessa área aqui, para depois só então é que eu vou, né? Mas, irmãos, você, né, nesse jejum que nós terminamos agora, se você fez os 21 dias, né, eu creio que isso foi algo que né, se você tem algum problema nessa área, eu creio que algo que foi mudado, a consciência de que nós já somos perdoados, né? Você já foi perdoado, irmãos, passado, presente, futuro, né? Então, não existe mais nenhuma, algo assim, que você precisa estar com aqueles sentimentos, não, eu tenho que me consertar nisso aqui. Claro, não estou defendendo aqui, eu creio que aquele que vive no pecado, né, provavelmente não nasceu de novo, quando peca e o pecado não causou nenhum constrangimento, tá? Porque não nasceu de novo. Mas se você realmente nasceu de novo, você vai ter essa consciência de que você já foi perdoado. Chega diante de Deus com expectativa, Senhor, o que é que o Senhor vai fazer agora? Né? Eu sei que eu não deveria ter feito isso aqui, errei, falhei, né? Mas agora o que é que o Senhor vai fazer? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Então, tudo não está excluindo nenhuma, até mesmo uma situação de erro que você cometeu, né? Por isso que o salmista, lá no versículo 4 do Salmo 23, ele diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não vou temer o mal, porque o Senhor está comigo. Essa é a promessa que o Senhor nos deu, jamais te deixarei, jamais. Então, irmãos, a oração é falar com Deus, né? Orar é falar com aquele que levanta reis, mas também abate reis. O Senhor levanta, o Senhor derruba, né? Orar é falar com aquele que faz o rio mudar de curso. Orar é falar com aquele que levanta a sua voz e a terra toda estremece. Orar é falar com aquele que falar com aquele diante do qual os anjos e demônios estremecem. Orar é falar com aquele cuja palavra faz desencadear um dilúvio que enche toda a terra. Orar é falar com aquele que com o sopro da sua boca derrubará o anticristo. Eu creio que está perto. Orar é falar com aquele que por uma palavra criou o céu e a terra. Orar é falar com aquele que sustenta o universo na palma da sua mão. Então, irmãos, orar é muito mais do que falar com um prefeito, com um governador, com um presidente da república. A maior autoridade que você possa imaginar nessa terra, orar é muito mais do que isso, né? Orar deveria ser, assim, nós deveríamos ter aquele senso de privilégio, né? Conversar com Deus, né? Você estar diante de Deus para conversar com Ele, né? Orar é isso. Sei que as pessoas muitas vezes ficam querendo aprender sobre a oração. A oração é diálogo, é você abrir o seu coração diante do Pai. Às vezes você vai separar um tempo para estar com Deus, você não vai falar nada. Às vezes uma lágrima que cai do seu rosto fala mais do que muita gente que passa uma hora falando. A oração é aplicar o coração diante do Pai. Amém? Nós precisamos, irmãos, intensificar a prática da oração na nossa vida. Nós precisamos intensificar a prática da oração em nossas reuniões, né? Então, nós precisamos intensificar a prática da oração nas nossas células, por exemplo, né? Então, eu creio que muitos dos problemas que nós enfrentamos, eles seriam resolvidos simplesmente se a gente parasse e orasse. Eu não lembro da historinha exatamente, mas eu também não lembro quem foi que contou, mas
Alguém contou uma história de alguém que estava passando por muitos problemas e tentou de todas as formas solucionar. E não conseguiu. Aí alguém chegou para ele e disse, você já experimentou orar? Né? E eu aprendi isso, e todas as vezes que alguém vem com reclamação para mim, eu pergunto, você já experimentou orar? Né? Porque, infelizmente, a oração, ela fica lá embaixo. Você vai fazer tudo, aí depois, quando nada dá certo, aí você diz, não, agora eu vou orar. Né? Ainda bem que quando dá errado tudo, a pessoa ainda ora, né? Porque o Senhor vai fazer. Então, eu acredito que a maioria dos problemas que nós temos é porque nós não oramos. A maioria dos problemas nos relacionamentos, casamentos que são desfeitos, né? Se o casal parasse para orar e orar junto diante de Deus, o casamento não acabaria. Empresas, irmãos, não tem empresa que não rompa quando nós oramos. Se você orar, o Senhor vai fazer. Né? Colocar diante de Deus, eu estava vendo um testemunho de uma empresa, né, de uma igreja, não lembro qual é a cidade, acho que é do pastor Ricardo, lá no Rio de Janeiro. E ele disse que o irmão da igreja conseguiu um emprego numa empresa, e quando ele chegou lá, o patrão disse, olha, aqui é o seguinte, você vai ter que orar todos os dias, né? Não sei se era no começo do dia e no final, né? Então, se o dia de venda não foi bom, então você já vai orar no final do dia, abençoando o outro dia, né? E parece que toda sexta-feira tinha uma live de oração com todo mundo, os funcionários da empresa, quem era crente, quem não era. Então, veja, irmãos, eu pergunto para você, tem como uma empresa dessa não romper? Não tem. Então, certa vez, alguém falou para mim, quando eu negociava na feira, assim, Gilberlan, né, irmão Maguila, negocia na feira, e eu não lembro se ele já, isso tem muito tempo. E eu tive muito prejuízo financeiro na feira. Cheque, eu tenho um pacote de cheque em casa, assim. E alguém chegou para mim, eu compartilhando essa dificuldade, e alguém chegou para mim e disse, olha, Luciano, você tem que orar para Deus mandar as pessoas certas. Porque se você não orar, o diabo vai mandar os dele. Então, veja, irmãos, a gente tem que orar, né? Orar, colocar lá quando você chegar, né, Maguila, chegar no box, primeira coisa que fazia antes de arrumar o box, coloca a mão lá e ora, abençoa o dia. Né? Então, você trabalha, se você é funcionário, ore pela sua empresa também. Né? A oração ela tem que fazer parte. Não tem inimigo que não seja derrotado quando nós oramos. Por isso, Jesus disse que a sua casa seria chamada casa de oração. Segunda coisa, né? Já estou encerrando, são 3. Segunda coisa, a casa do Senhor é um lugar de restauração. Então, quando Jesus entra em cena, coisas sobrenaturais, elas começam a acontecer. Então, eu creio, irmãos, que nesse ano da casa cheia, eu creio de fato que nós vamos ver milagres de Deus acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Eu já tenho começado a ver Deus movendo de alguma forma lá em Santa Cruz. Nós vamos inaugurar a igreja agora, já era para ter inaugurado, nós estamos com um prédio alugado desde fevereiro. Já tem o contrato assinado, já foi pago, né, o primeiro mês já foi pago, mas a questão lá é a seguinte, o prédio onde vai ser a igreja é um supermercado, e o dono do supermercado está alugando um prédio em outro local que está sendo construído do zero, e está esperando o outro sair, já era para ter saído, ele me prometeu que entrega agora no final do mês. Mas em novembro, na última visita que o pastor Roberto fez lá em Santa Cruz, ele sempre vai 2 vezes no ano, primeiro semestre e segundo. Novembro, quando ele foi a última visita, né, do ano passado, foi quando a gente já estava procurando um imóvel, só que a gente procurava uma casa, né, os recursos nossos lá ainda são poucos, e a gente procurava uma casa. Mas aí ele nos desafiou a procurar um prédio, né, e quando terminou lá a visita dele, algo mudou no meu coração, e a gente começou a procurar. E em dezembro nós conseguimos esse prédio, assim, alguém me falou, eu fui falar com o proprietário, a decisão só saiu em janeiro. Mas veja, irmãos, em novembro nós tínhamos R$ 1.500 na conta. Era só o que nós tínhamos, uma receita mensal ali na casa dos R$350. Mas se você for ver o que nós já compramos de novembro para cá, para a inauguração da igreja, às vezes eu fico perguntando de onde é que saiu o dinheiro, não sei, milagre. O Senhor tem agido, só para você ter uma ideia, eu comprei, né,
um equipamento de som, 2 caixas grandes de 15. Eu fui comprar em Alagoas, descobri alguém vendendo 2 caixas em Alagoas, caixas que custariam aí na caixa dos R$3.500, R$4.000. Comprei por R$1.500. Fui comprar umas cadeiras, achei em Campina Grande, a igreja tinha 40 cadeiras, comprei mais 40, cadeira que se você for aí no Atacadão, né, você vai comprar por R$50, 55, e eu comprei cadeira nova, está na etiqueta ainda, comprei por R$27,50. Então veja, isso é o quê? Milagre, o Senhor tem agido, né? E eu não sei quantos aqui vão ter o privilégio, né, de ir na nossa inauguração, mas a igreja vai estar muito bonita, vai estar bem organizada, né, vai estar um negócio assim, só o Senhor, aí você olhar lá tudo que está feito lá, você pode ter certeza que foi o Senhor que fez, porque nós não tínhamos recursos, mas o Senhor fez. Então, eu creio que nesse ano nós vamos ver muita coisa acontecendo, irmãos. O Senhor vai restaurar, né, até mesmo, né, áreas da nossa vida, né, que sofreram prejuízos, né? Viu, Maguila? O Senhor vai restaurar. O Senhor vai levantar de novo, o Senhor vai trazer recursos, o Senhor vai enviar pessoas certas, no nome de Jesus. Deus quer operar sinais e maravilhas no nosso meio, irmãos. Esse é o desejo de Deus, creia nisso, né? Eu ainda não vi, né, nenhuma das palavras que foram profetizadas pelo pastor Luiz não se cumprir, né? Se você for ver a palavra do ano passado, era ano de aceleração. E veja as coisas que aconteceram, né? Eu vejo esse prédio que nós alugamos lá, ainda faz parte do ano da aceleração. Foi dado o ano passado, ainda não entramos, mas é coisa do ano passado. Então, irmãos, nesses dias nós vamos experimentar muitos milagres do céu, né? Mas você precisa crer nisso, né? Não somente como igreja, mas na sua vida pessoal também. Amém? Então, Deus vai trazer curas físicas, Deus vai trazer curas emocionais, Deus vai trazer também curas, né, nos relacionamentos. Então, Deus não vai curar apenas a enfermidade, Deus vai curar também, não sei se alguém aqui tem dificuldade ainda para ser um canal de Deus, para liderar mesmo, para abrir sua célula. Então, assim, creia, né, que quem está falando para você aqui é alguém que não abria a boca para falar. Hoje, lá em Santa Cruz, eu lidero 3 células, né? Então, estou querendo entregar 2 agora, mas estou querendo abrir mais uma na minha casa. E creia, irmão, que deseje ser um instrumento de Deus na vida da igreja. Amém? Então, todos nós temos necessidades que precisam de um milagre, de restauração. Sem exceção, eu creio que todos nós temos. Então, seja sincero diante de Deus, na sua necessidade, ore em cima dela e creia que o Senhor vai fazer. Todos nós precisamos de uma resposta de Deus, por isso a casa é lugar de oração, mas também é um lugar de restauração. E a terceira e última coisa é que a casa do Senhor é um lugar de adoração. Aqui é um aviso que eu tenho 10 minutos. É meio-dia, né? Não, digo que termina meio-dia, né? A casa do Senhor é lugar... Oi? Não, estou terminando. A casa do Senhor é um lugar de adoração, né? Então, veja, irmãos, quanta coisa boa acontece na casa do Senhor, né? Então, primeiro, acontecem orações, né? A minha casa é casa de oração. Como consequência disso, irmãos, consequência das nossas orações, vem os milagres, vem a restauração, né? Pessoas são curadas, pessoas são restauradas, né? E como resultado dos milagres, vem a adoração, né? Então, eu creio, né, que uma pessoa que ela tem uma experiência com Deus, irmãos, ela vai adorar, sem dificuldade. Então, quando você vê pessoas, por exemplo, no encontro com Deus, está acontecendo agora, então você vê no domingo, né, as pessoas lá estão totalmente diferentes, pessoas que chegam na sexta-feira que mal falam, mas diante da restauração, da libertação, as pessoas pulam, adoram, né? Então, esse é o resultado, né, da oração e da vida restaurada. Você vai ter um coração, né, para adorar ao Senhor. No versículo 15 e 16 diz: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia,
E os meninos, clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Então, irmãos, a casa de Deus é um lugar de louvar ao Senhor, né? De adorar, né? E quando a gente louva, acontece algo dentro de nós, né? Porque o louvor ele tem esse poder de nos renovar, né? Uma das experiências mais tremendas que eu tive assim, com adoração, eu vinha de Santa Cruz para cá, eu ainda morava aqui. E eu acho que eu vinha à noite, acho que por volta de 11 horas, coloquei o som no carro, e comecei a adorar, né? Eu lembro que eu entrei na cidade aqui em Caruaru, eu entrei chorando, né? Teve um momento que eu tive que parar o carro. E essa foi uma das experiências mais tremendas que eu tive, no carro, dirigindo, né? E esses momentos, irmãos, eles precisam ser constantes na nossa vida, né? Ontem, quando eu terminei de preparar a palavra, eu fui orar por esse culto aqui, e para não acordar ninguém, a minha casa não tem um lugar assim para orar. Eu fui para o banheiro, né? Coloquei a música no celular e fui adorar, né? E assim, foi um momento precioso ali, né? Não foi muito tempo lá, mas foi um momento precioso. Então, assim, não importa o lugar, né? Mas nós temos que ter esse momento, assim, mas isso só vai acontecer, irmãos, né? Quando você aplicar o seu coração para orar, quando você experimentar o resultado da oração, que é a restauração, né, na sua vida, né? Isso vai ser algo constante na sua vida, né? Vai ser fruto, né, das suas orações. Eu sei que tem muita coisa na nossa vida que revigora, né? Eu ainda não sei qual é a comida típica aqui do pernambucano, mas nós, né, paraibanos, a gente gosta muito de uma comida chamada rubacão, né? E pelo menos 2 vezes no mês, né, 2 domingos no mês, eu que cozinho. E essa é a comida que eu geralmente faço. E assim, faço, eu gosto, né? E depois que a gente come, a gente traz aquele renovo, né? Então, aqui uma das coisas que eu sinto falta aqui, Caruaru, é que o irmão Valdir, ele sempre tinha uns lugares que ele me levava, um lugar diferente. Teve uma vez que ele me levou numa estrada de terra, que a gente andou uns 5 quilômetros, para comer uma galinha, né? Outra vez ele me chamou para comer um feijão com charque, então tinha sempre esses lugares. É algo que eu sinto falta. Mas veja, ainda que tenha essas coisas que enchem, né, você de prazer, que revigora você, não tem nada que nos renove mais do que quando nós adoramos ao Senhor. Até mesmo, irmãos, diante de situações difíceis na sua vida. Tem um livro da apóstola Valnice, eu tenho esse livro em casa, que diz assim, que a adoração é o nível mais alto de batalha espiritual. Quando você adora, né, tem todo, né, um exército de anjos batalhando por você, né? Então, aplique seu coração, né? Você pode estar angustiado, falido, triste, quebrado, mas quando você adora, o seu coração é renovado. Amém? Agora, observe que quando as crianças começaram a adorar, e o Senhor disse que da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor, e os fariseus se indignaram, porque eles diziam assim, não, são só crianças, né? E eles ficaram indignados por isso. Então, por que o Senhor Jesus faz questão de frisar isso aqui, irmãos? É porque, veja, quem é mãe aqui vai poder dizer isso com mais propriedade. A criança, quando ela está mamando, ela não liga para nada que está acontecendo ao seu redor. Eu lembro lá na minha cidade, eu morei numa casa que ela ficava assim, a BR que cortava a cidade passava em frente à minha casa. Mas era perto mesmo, então a frente da minha casa aqui e o asfalto aí, na primeira fileira de cadeira. E carnaval fora de época sempre passava de frente da minha casa. E nessa época, morava lá, a Alessandra era recém-nascida. E as portas da casa só faltavam vir abaixo. Bem. A Alessandra às vezes mamando e nem aí. E essa mensagem aqui para nós, irmãos, você precisa captar aqui o que é que o Senhor está querendo dizer, né? A Bíblia diz que o reino de Deus, né, são de pessoas, nós precisamos voltar a ser como criança, né? E aqui, nesse texto, ele fala crianças de peito, que ainda mamam, né? E por que o Senhor fala isso? Porque muitas vezes, quando a gente é adulto, né, a gente não louva, né? Gente, né, às vezes que se acha inteligente demais, né, eles têm dificuldade de chorar diante de Deus.
né, de orar, de levantar a mão na igreja, né? Porque é que o meu vizinho vai falar, né? Tem dificuldade de abrir o coração, né? Então, gente sabida demais, né? Então, elas não adoram, gente madura demais, já não chora na presença de Deus, né? Gente muito cheia de conhecimento não louva mais. Quem louva de verdade é a criança de peito. Jesus fala que gente que louva é como criança mamando, porque a criança, quando está mamando, o mundo pode estar caindo, que ela não está nem aí. E sabe o que é mais interessante nesse texto aqui? É que quando Jesus responde os fariseus, ele cita o Salmo 8, versículo 2. Só que ele diz que da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Mas o Salmo 8, versículo 2, né, ele está um pouco diferente. Ele diz assim, ó, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Né? Então, por que ele fala isso? Porque o louvor é força, né? No vocabulário de Deus, quem louva é forte. E quem é forte é porque louva. Amém? Então, se você está fraco, né, adore que o Senhor vai fortalecer você. Se você está prostrado, adore que o Senhor vai levantar você. Né? Se você estiver triste, adore que o Senhor vai alegrar o seu coração. Né? Toda vez que você adora, haverá força dentro de você. E por último, só para concluir, quando a gente pega o incenso da oração e mistura com o louvor, nenhum demônio pode permanecer. Por isso, onde tem incenso de bênção, onde tem incenso de cura, onde tem incenso de restauração, irmãos, automaticamente vai haver adoração também. Amém? Então, que o Senhor possa trazer revelação ao seu coração sobre esta palavra, irmãos. Você é casa, né? Esse ambiente onde nós estamos também é casa de Deus, porque onde estiverem 2 ou 3, a palavra diz, eu estou no meio deles. Então, essa casa, né, é um ambiente que o Senhor separou para nós como igreja, para que você venha receber essa porção a cada semana. Então, a cada domingo, venha com expectativa no seu coração. Encha o seu coração e procure chegar aqui antes do horário. Né? Chegue cedo, até para conversar, trocar experiência com os irmãos. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai encher seu coração. Amém? Minha hora já foi, eu quero só que você fique de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai querido, eu coloco, Senhor, essa igreja diante do Senhor. Pai, eu oro por cada um dos teus filhos, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo precioso para fazer, Pai, nessa igreja, nesse ano. Eu creio que essa palavra, Pai, que esse ano será um ano de casa cheia, vai ser uma realidade na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em todas as áreas da vida dos teus filhos, Pai. O Senhor vai trazer curas, o Senhor vai trazer, Senhor, restauração. O Senhor vai levantar, Pai, né, um grande mover de adoração nesse lugar, para que essa igreja rompa, para que haja, Senhor, um mover sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do pastor Alfran, aonde ele estiver ali, Senhor, eu não sei se ele já ministrou, mas se ele ainda for ministrar, traz, Senhor, unção poderosa, traz uma unção nova sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela vida da pastora Deise, aonde ele estiver também, Pai, traz, Senhor, sobre a vida da tua filha uma restauração, Pai, em nome de Jesus. Cura, restauração, levanta a tua filha, levanta, Pai, os teus filhos nesse lugar, em nome de Jesus, para que eles possam avançar cada vez mais e cumprir o propósito que o Senhor tem estabelecido para essa igreja, Pai, nesse lugar, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Que o Senhor abençoe você. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar.
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo,